Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho de Fernando Hernandes, da editora Arquimedes. Essa é a obra Agui. Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho está a favor da educação, da escola e da profissão docente. Diante daqueles que insistem que a escola seja um aparelho reprodutor do Estado, o que ressalta a ignorância dos docentes porque não respondem às suas reformas, este livro parte do princípio de que a escola continua sendo a instituição que pode possibilitar à maior parte dos cidadãos, sobretudo aos mais desfavorecidos, melhores condições de vida. Este livro é um convite à transgressão das amarras que impedem o indivíduo de pensar por si mesmo, de construir uma nova relação educativa baseada na colaboração em sala de aula, na escola e com a comunidade. Um convite a soltar a imaginação, a paixão e o risco para explorar novos caminhos que permitam que as escolas deixem de ser formadas por compartimentos fechados, horários fragmentados, arquipélagos de docentes e passem a converter-se numa comunidade de aprendizagem, onde a paixão pelo conhecimento seja a divisa e a educação de melhores cidadãos o horizonte ao qual se dirigir. Vamos então à obra em si mesma. Acho que eu vou fazer o que eles propõem aqui, que é arrancar isso aqui para usar isso como marca-página. Vou tirar o marca-página daqui para usar uma outra obra, Então vamos lá? Estamos ajudando nossos alunos a globalizar, a estabelecer relações entre as diferentes matérias a partir do que fazemos na sala de aula? Tentar responder essa pergunta nos levou a uma colaboração que durou 4 anos, nos quais questionamos algumas possíveis respostas para essa interrogação a partir de uma dupla perspectiva: a organização dos conhecimentos escolares no currículo da escola e as concepções em torno do ensino e da aprendizagem em aula. A partir dessa iniciativa, comecei a estabelecer a vinculação entre o conhecimento escolar, organizado mediante as disciplinas ou áreas curriculares, e o que utilizam os saberes fora da escola. Refiro-me tanto aos saberes disciplinares como aos não disciplinares, aos saberes míticos ou de senso comum. Vislumbrei então o que fui confirmando depois que o currículo escolar realiza um processo de alquimia transformadora e redutora com respeito aos temas e problemas abordados pelos especialistas disciplinares, historiadores, linguistas, matemáticos, biólogos, segundo Popkiewicz e Friedman. Comecei a intuir então que na escola produz-se o que Bernstein, em 1995, denomina de processo de recontextualização, qual consiste na descontextualização do discurso científico de sua fonte original mediante a relação, simplificação, condensação e elaboração para que se transforme num discurso instrucional. Discurso que depois, nas escolas e nas salas de aulas, converte-se num discurso regulador, na medida que cria uma ordem, uma relação e uma entidade específicas. Essa transmutação produz um efeito que hoje, quando a educação básica vai se tornando extensiva em muitos países para toda a população na faixa entre os 3 e 17 anos, torna-se mais notório. A irrelevância da organização do currículo acadêmico para esses estudantes que, sobretudo no ensino médio, há muito poucos anos abandonavam a escola e hoje permanecem no longo período de suas vidas nela como estudantes, dado que também demora a sua entrada no mundo do trabalho. A partir dessa organização do currículo e para esses estudantes, que hoje são a maioria nas escolas de muitos países, os problemas que lhes interessam e as preocupações que têm sobre suas vidas não encontram resposta num currículo acadêmico, fragmentado e organizado por matérias disciplinares, um currículo no qual a construção de sua subjetividade, a formação de habilidades básicas para responder e interpretar o mundo em mudança, onde a informação duplica a cada 10 anos, subordina-se à aprendizagem de alguns conteúdos apresentados como entidades objetivas, estáveis, sem história e descontextualizadas. No processo que estou tentando reconstruir, também foram objeto de atenção os diferentes significados com que os professores dotavam sua prática, particularmente com respeito há 2 noções. A globalização como perspectiva que trata de explorar as relações entre os problemas objeto de pesquisa em diferentes campos de conhecimento, e B, a importância de saber interpretar como aprendem os alunos. O acontecimento dessa história me fez ver que essas inquietudes não surgiram como consequência da situação de contato com essa escola,
mas sim começaram a esboçar-se com anterioridade, no início dos anos 80, na Inglaterra, quando, sendo professor de castelhano em duas escolas de ensino médio, eu pude conhecer o trabalho por meio de tópicos, temas, que se realizavam numa boa parte das escolas da Grã-Bretanha. O que me interessou então foi comprovar que era possível organizar um currículo escolar não por disciplinas acadêmicas, mas por temas e problemas nos quais os estudantes se sentissem envolvidos, aprendessem a pesquisar, no sentido de propor-se uma pergunta problemática, procurar fontes de informação que oferecessem possíveis respostas, para depois aprender a selecioná-las, ordená-las, interpretá-las e tornar público o processo seguido. Graças a essa experiência, aprendi quando o governo da senhora Thatcher realizou uma reforma do sistema educativo, estabelecendo um currículo nacional para todas as escolas, que substituía a possibilidade de planejar de forma autônoma o próprio currículo que até então tinha as escolas. O seguinte: como as ideologias das reformas destes últimos anos favorecem a homogeneização, criando marcos curriculares mais estreitos e falsamente abertos, na medida em que introduzem a avaliação nacional dos conteúdos como prova de aprendizagem dos alunos. Neste contexto, o currículo por temas foi criticado por alguns especialistas universitários porque, diziam, simplificava e tornava rotineiro o conhecimento escolar. Tendo em conta, então, de que essa crítica tinha a intenção de dar à opinião pública e aos docentes indecisos argumentos que servissem de apoio para a orientação por disciplinas que favoreciam o novo currículo nacional, além de ser uma maneira de criar incerteza nos professores, pondo em dúvida o inadequado de sua autonomia. Graças a essa experiência, aprendi quando o governo da senhora Thatcher realizou uma reforma do sistema educativo, estabelecendo um currículo nacional para todas as escolas, que substituía a possibilidade de planejar de forma autônoma o próprio currículo que até então tinha as escolas. O seguinte, olha só, o que antes os liberais defendiam é o que hoje a esquerda defende, e é o que hoje os liberais e conservadores são contra. Cara, puta que meu pariu, meu. Nossa senhora. Além de ser uma maneira de criar incerteza nos professores, pondo em dúvida o inadequado de sua autonomia. Além, claro, está de constatar uma observação evidente, a qual o ensino por temas tinha podido chegar em algumas escolas, que muitas práticas escolares acabam sendo rotineiras, o que não tem que ser indicador de seu final ou de sua não validade, mas sim que pode ser tomado como uma chamada de atenção para sua renovação. Essas circunstâncias constituíram um grito de alerta sobre vários fatos que depois tiveram uma importância na minha forma de agir e de interpretar os processos de reforma acontecidos nos últimos anos, assim como na minha atitude diante dos projetos de trabalho. Por um lado, intuí que as inovações educativas promovidas pelos professores nas escolas, quando são institucionalizadas, assimiladas e oficializadas, podem chegar a cair na rotina, segundo Hernandes e Sancho. Também vislumbrei o que agora vejo com mais clareza, que o dia em que os projetos de trabalho acabarem por ser oficializados, convertendo-se numa prescrição administrativa, como parece que tentam algumas reformas educativas e perseguem as editoras de livros-texto, começarei a questioná-los, talvez olhe para outro lado para evitar com isso que se coisifiquem como aconteceu com outras inovações educativas. Remeto-me como exemplo e sem considerá-los equivalentes ao que aconteceu com os centros de interesse de De Crowley, a imprensa e a correspondência de Freinet, a educação do ponto de vista e os cantinhos das escolas infantis de Reggio Emília, que foram propostas como uma alternativa a outras concepções práticas escolares e que a não reflexão sobre o contexto em que se produziram acabou por desvirtuá-las e convertê-las numa rotina nas mãos de muitos professores. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos quantos? 971 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que querem outro por conta de conteúdo outro, passo por aqui deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.